nós vamos para Brasília falar com Otávio Martins sobre as novidades nas eleições do Congresso Nacional e também atualizar as informações sobre as vacinas. Ele também já está ao vivo, direto de Brasília, para conversar conosco. Bom dia, Otávio. Quais são, portanto, as notícias por aí? Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos assistem. As eleições no Congresso aqui, as eleições para a Câmara e Senado, continuam movimentando os bastidores da política aqui em Brasília. Na tarde de ontem, na verdade, na noite de ontem, o PSD declarou aí apoio a Rodrigo Pacheco na candidatura dele para a presidência do Senado. Lembrando que Rodrigo Pacheco já é apoiado ali por Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado. Hoje, Baleia Rossi deve lançar aí a candidatura, vai lançar a candidatura de forma oficial na Câmara dos Deputados. Então, Baleia Rossi e Arthur Lira aí na corrida para conseguir a presidência da Câmara dos Deputados. Falando um pouquinho sobre vacina, Anvisa e Butantan têm mais uma reunião marcada para hoje, ali também no início da tarde. Devem discutir questões relacionadas aí ao pedido de uso emergencial ou até mesmo do registro. O Butantan já disse que tem interesse em pedir o registro diretamente. Então, a gente vai acompanhar como é que fica essa situação, já que as vacinas ficam mais próximas a cada reunião que acontece. E também ontem à tarde, o presidente Bolsonaro se reuniu ontem no final da tarde, o presidente Bolsonaro se reuniu com o ministro Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutirem também a situação das vacinas no país e principalmente aquele problema que o Brasil está tendo com agulhas e seringas. Então, o presidente Bolsonaro também deixou claro que nessa primeira sessão de vacinação o número não deve ser tão alto e o estoque que o Brasil tem vai garantir aí, né, a vacinação dos primeiros grupos que estão na frente aí para serem vacinados. Agora, falando sobre a Caixa Econômica Federal, que liberou aí o saque. Agora as pessoas podem retirar o dinheiro ali da última parcela do auxílio emergencial, que foi paga para mais de 3 milhões de pessoas que não eram beneficiárias aí do Bolsa Família. Então, essas pessoas podem aí sacar esse dinheiro das últimas parcelas do auxílio emergencial. Tá certo, obrigada pelas notícias, Otávio. E os donos de carros com placas de final 1 registrados em São Paulo devem pagar o IPVA 2021 a partir desta quinta-feira, à vista ou parcelado. O imposto ficou em média 6,77% mais barato devido à desvalorização dos modelos usados. O preço do tributo varia conforme a alíquota que incide sobre o valor venal do veículo. Alguns estados também cobram alíquotas diferentes. O preço é calculado com base na tabela FIPE. Quanto mais antigo for seu veículo, menor será o valor do imposto. Os prazos de pagamento variam de acordo com a unidade da federação. Mesmo com calendários diferentes, em boa parte do país, os primeiros vencimentos acontecem agora, em janeiro. E a seguir, tem notícia internacional, destaque para a eleição no Senado dos Estados Unidos. Democratas mais perto do controle do Senado americano. A gente fica agora com imagens de Brasília por lá. Sol com nuvens e pancadas de chuva previstas à tarde e à noite, como em boa parte do Brasil. Os termômetros oscilam entre 18 e 30 graus. A gente já está de volta e antes mesmo da chegada do Ano Novo, a questão econômica no país já era preocupação dos brasileiros. Se 2020 interferiu no cenário financeiro, quais seriam as projeções para 2021? Veja na reportagem de Fernanda Ribeiro e Messias Junqueira. O ideal é começar o ano com as contas em ordem. Mas no aspecto econômico, 2021 é um período de incertezas. Pesquisas recentes avaliaram as ocorrências de 2020 e as consequentes projeções financeiras para o ano atual. A análise do Datafolha, publicada ontem, mostra que 41% dos brasileiros acreditam que a situação econômica do país vai piorar nos próximos meses. Apenas 28% dos mais de 2.000 entrevistados consideram melhorias para o setor.
Em perspectiva divulgada no último mês de dezembro pela Federação Brasileira de Bancos, 3.000 pessoas de todas as regiões do país apresentaram outro ponto de vista. A maioria acredita que a situação do país como um todo só vai estar plenamente recuperada a partir de 2022. Grande parte dos apontamentos teve relação com a crise de saúde, como o auxílio de empresas, instituições privadas e da sociedade contra os efeitos da pandemia. Porém, a questão do desemprego ainda é dura realidade para o ano novo. Com o fim do auxílio emergencial, com a retomada lenta e gradual do emprego, além do aumento dos preços dos alimentos, que impactam, sobretudo, as famílias com renda mais baixa. As análises tentam desenhar a economia de 2021. Há quem acredite que este será um ano desafiador, mas também de muitas oportunidades. Com base nessa teoria, o maior propósito das famílias no momento é rever os gastos e recuperar a renda. Identificar quais são os gastos fixos, quais são os variáveis, o que de fato é necessário, o que não é. E aí é a hora realmente de a gente colocar isso em prática. Diminuir gastos ou, dependendo até mesmo, cortar os gastos. Embora as demandas com os impostos no início do ano possam limitar o orçamento, o planejamento pode fazer a diferença. Melhorias na distribuição de renda e crédito para as empresas pode ser outra opção, além de investimentos extras. De investimento público e privado. Porém, é importante haver certa previsibilidade de longo prazo para que os investidores, tanto nacional quanto estrangeiro, venham aportar os seus recursos no país. As ideias estão aí. Mas, para um período de recuperação, novos cenários econômicos ainda podem surpreender. Democratas mais perto do controle do Senado americano e protestos pró-democracia em Hong Kong estão entre os destaques do noticiário estrangeiro de hoje. Na capa, o The New York Times destaca: democratas chegam mais perto do controle do Senado com a vitória na Geórgia. O reverendo Raphael Warnock venceu a republicana Kelly Loeffler. As eleições para o Senado americano também estão na capa do The Washington Post, que diz: Warnock venceu o segundo turno na Geórgia, trazendo os democratas para mais perto do controle do Senado dos Estados Unidos. As disputas terminarão a coalizão governista, da qual o presidente eleito, Joe Biden, vai poder usufruir em seus primeiros anos de mandato. Entre os destaques do El País estão notícias da política na Venezuela. A manchete afirma: chavismo retoma a Assembleia Nacional e assume o controle de todas as instituições da Venezuela. A Assembleia Nacional era a única instância de poder que permanecia nas mãos das forças anti-chavistas, sob a liderança de Juan Guaidó, que optou por manter a disputa com Maduro e tomou posse na manhã de hoje como presidente de uma Câmara paralela, considerada por seus seguidores como a autêntica Assembleia Nacional. O britânico The Guardian estampa: dezenas de figuras pró-democracia de Hong Kong são presas em repressão generalizada. Mais de 50 pessoas, incluindo políticos e ativistas pró-democracia, foram presos em Hong Kong em uma repressão sem precedentes. Os manifestantes foram acusados de subverter o poder do Estado, ao realizar primárias para candidatos pró-democracia nas eleições de Hong Kong. Segundo autoridades, as eleições foram adiadas por um ano devido à pandemia. E o destaque do alemão Deutsche Welle afirma: a Alemanha prorroga lockdown até o fim de janeiro. O confinamento estava previsto para acabar no dia 10. O governo também reforçou restrições de viagens internas e reduziu a quantidade permitida de pessoas em reuniões para tentar frear os casos de Covid-19. A chanceler Angela Merkel anunciou na noite de ontem que o lockdown em vigor desde 16 de dezembro vai até 31 de janeiro. O governo ainda anunciou que o confinamento será mais severo ao longo do mês. E a seguir tem entrevista ao vivo sobre as expectativas para a imunização contra a Covid-19 no Brasil. Vamos dar uma olhada agora na nossa câmera ao vivo em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Por lá, sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 28 graus. Não sai daí, a gente volta daqui a pouco.
E há quase um mês do começo da vacinação contra o coronavírus no Reino Unido, o Brasil ainda não tem uma vacina aprovada para aplicar à população, mesmo com a pressão para que a campanha seja iniciada. Apesar de a vigilância, ou melhor, apesar de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ter simplificado as regras para o uso emergencial de vacina, as farmacêuticas ainda não formalizaram pedido de autorização à agência. A gente conversa agora com o Dr. Edmilson Migols, que ele também está ao vivo. Bom dia. Antes de mais nada, seja bem-vindo novamente ao Canção Nova Notícias. E a gente já começa com uma pergunta, doutor. Quantas vacinas estão sendo testadas aqui no Brasil e quais as que estão em fases mais avançadas do ponto de vista técnico? Nós temos a de Oxford, que é a da AstraZeneca em parceria com o Butantan. Temos a vacina Coronavac, também é uma parceria de um laboratório chinês com o Butantan, né? Temos também a Pfizer, a Janssen e provavelmente, se não começou, está para começar a vacina russa, a vacina Sputnik. Ou seja, temos 5 vacinas andando ou prestes a começar suas pesquisas no Brasil, sendo que a de Oxford, que é em parceria com a Fiocruz, a Coronavac, que é em parceria com o Butantan, a Pfizer e a Janssen estão mais avançadas na sua pesquisa, todas aí na fase 3, né, que é aquela fase que envolve um número maior de pessoas. E qual a diferença, doutor, do uso emergencial, que a gente tem ouvido tanto falar sobre isso, para o uso comum da vacina, ou seja, com o registro? Isso é interessante, até uma estratégia bem inteligente da Anvisa em se colocar uma vacina de imediato, ainda com algumas poucas pendências, não tão comprometedoras assim, mas que quando você lança a vacina e faz um N, né, de pessoas vacinadas bem maior, você tem mais dados, mais robustos, e vai coincidir esses dados com as pesquisas que estão finalizando, para você pedir então o registro definitivo. É interessante que a Anvisa está facultando as farmacêuticas fazer esse registro emergencial, ou uso emergencial, e aí a gente não ouviu ainda a notícia de que alguma empresa tenha pedido, ou seja, embora a gente o tempo todo fale, a Anvisa não deu, a Anvisa deu registro, mas pelo que a gente está sabendo, a Anvisa não foi demandada para esse uso emergencial, né? Então a Anvisa, nesse momento, a batata quente não está na mão da Anvisa, está na mão das farmacêuticas. E, na opinião do senhor, até do ponto de vista médico, o que deve estar impedindo a aprovação de alguma vacina aqui no Brasil? Eu acho que, na verdade, é a não entrega por parte das indústrias farmacêuticas dos documentos exigidos pela Anvisa, né? Você vê que a Anvisa soltou um boletim, eu não estou aqui defendendo a Anvisa não, sou da UFRJ, não tem nada a ver com a Anvisa, que fique claro, mas a gente percebe o trabalho da Anvisa. Inclusive, a Anvisa soltou boletins no dia 1º de janeiro, todo mundo na folga, né? E a Anvisa soltando boletins de análise emergencial das vacinas. Então, eu vejo que a Anvisa vem fazendo a parte dela e, por algum motivo, os laboratórios não complementaram as exigências feitas pela Anvisa. É importante que seja feita, né? A Anvisa precisa visitar uma planta fabril, porque, às vezes, a empresa já conseguiu o registro nos Estados Unidos. E tem algumas falhas que não podem passar. Os Estados Unidos é menos exigente? Não, a Anvisa é tão exigente quanto o FDA e é tão exigente quanto as agências regulatórias europeias, japonesas e australianas. Então, é importante esse combinado, né? Para que a gente possa ter um produto certo. Até porque, se a vacina for administrada e der algum problema, não é só a vacina que fica comprometida, é toda a vacina de toda doença. As pessoas vão dizer, olha, essa vacina não funciona, e aí acaba, né, comprometendo todas as outras vacinas. Por isso que a gente tem que ser um pouco mais criterioso, rigoroso e ter segurança para utilizar um produto. E esse eu acho que a gente vai ter. Acho que quando a vacina for liberada, as pessoas vão poder fazer a vacina porque houve realmente um crivo, uma análise aprofundada e a gente tem hoje segurança para usar o produto. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Edmilson. Bom, e agora a gente fala sobre a previsão do tempo. O sul do Brasil terá mais chuva até o fim da semana e o norte do Rio de Janeiro continua em alerta para a cheia dos rios. Confira agora, portanto, a previsão do tempo para esta quarta-feira. No sul, tem pancadas de chuva à tarde em algumas áreas de Santa Catarina e do Paraná. Na maior parte da região, chove a qualquer hora.
Para o sudeste, tem sol forte agora no meio da manhã e volta a chover entre a tarde e a noite em quase toda a região. Sol com nuvens e sem chuva no Espírito Santo e norte de Minas. Já no centro-oeste, chuva a qualquer hora no sul de Mato Grosso do Sul. No restante da região, sol agora de manhã e chuva à tarde. No norte, tem chuva frequente no Amazonas, Acre e Rondônia. Nas demais áreas da região, faz sol de manhã e chove forte entre a tarde e a noite. Chove também entre o Maranhão, norte e centro do Piauí, no nordeste. No Ceará e entre o leste do Rio Grande do Norte e da Bahia, tem chuva frequente. No interior da região, tempo firme. No começo do jornal, a Lízia falou sobre a celebração da Epifania lá no Vaticano. E a gente vai agora para a Terra Santa saber como foi por lá essa solenidade. Terra Santa, na cidade de Belém, que os 3 reis magos vieram seguindo a estrela visitar e trazer presentes para o menino Jesus. Na Basílica da Natividade, local deste fato bíblico, hoje pela manhã foi realizada a missa solene. Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, presidiu a celebração na presença de alguns franciscanos e cristãos locais que puderam participar seguindo as medidas restritivas para a não propagação do coronavírus. Em sua homilia, Frei Francisco Paton disse que a solenidade da Epifania tem o propósito de nos ajudar a descobrir a presença de Jesus como Salvador de todos os povos, luz de todas as nações, e que o importante é que nos deixemos guiar por uma leitura atenta dos sinais que Deus nos oferece no caminho da vida, como fizeram os Reis Magos. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Danúbia. Bom, você pode ficar informado acessando noticias.cançãonova.com e mais tarde acompanhando Canção Nova Notícias, segunda edição, às 6h45 da noite. Terminamos por aqui, desejamos a você um ótimo, abençoado dia e até amanhã.